Professor, pelo quadro norte-americano que o senhor deu, existe espaço para uma construção da esquerda, para a esquerda construir uma candidatura em contraposição ao Trump nas próximas eleições. Como vem se dando esse movimento, essa articulação interna? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Se você voltar para a eleição de 2016, o que impressionou todo mundo foi a eleição do Trump. Mas se você pensar sobre isso, isso não foi surpreendente, afinal de contas, por duas razões. Por uma razão, todas as primárias republicanas antes, nos últimos 10 anos, quando um candidato aparecia da base para a base do voto popular, a pessoa era tão extremista e tão absurda que o establishment republicano colocava todo o seu esforço para tentar destruir esse candidato que vinha da base, um atrás do outro. E eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram ter o seu eleito como Romney, por exemplo, mas o que aconteceu em 2016 foi mais ou menos a mesma coisa, com exceção dessa vez que eles não conseguiram esmagar o Trump. Essa que foi a diferença crucial. Alguém que falava em nome da base, os cristãos evangélicos, os afluentes, claro, que sempre vão apoiar esse tipo de candidato, os xenófobos, pessoas desesperadas, pessoas que estavam com raiva, com medo de perder seus empregos, sempre a mesma coisa, mas dessa vez eles não conseguiram derrotar esse tipo de candidato. Então, o que aconteceu? Que houve a eleição de um bilionário que tinha um apoio da mídia enorme. O maior canal de TV dos Estados Unidos praticamente estava fazendo a campanha do Trump. Um financiamento enorme, especialmente no final da campanha dele. Houve uma inundação enorme de dinheiro que entrou para a campanha dele, para Trump e para o Senado e para o Congresso de Deputados. E ele mal ganhou a eleição, porque ele perdeu no voto popular. E isso não é uma coisa inusual. Mas houve uma coisa que aconteceu que foi extraordinária e muito mais importante do que isso, que foi a campanha do Bernie Sanders, dos democratas. Você tem que reconhecer que nos Estados Unidos as eleições são mais ou menos compradas, literalmente. Há pesquisa acadêmica muito grande que mostra que você pode prever o resultado de uma eleição com uma precisão bastante grande, tanto para as eleições para a presidência e para o Congresso, olhando uma variável única de gastos de campanha. E esse é o começo apenas, mas o que aconteceu em 2016 é que pela primeira vez em um século, um candidato apareceu sem nenhum apoio explícito das empresas, não era apoiado diretamente pelos afluentes, pelos ricos, e pela mídia também não tinha apoio, todo mundo fazia piada com ele, e ele mesmo se chamava de socialista. Nos Estados Unidos, o socialista é uma palavra maldita, é diferente de outras partes do mundo. Você não pode dizer essa palavra socialista, é um palavrão. Você falar socialismo é um palavrão. E ele era desconhecido, Bernie Sanders. Ele teria ganhado a nomeação para ser o candidato do Partido Democrata se os lideranças do partido deixassem eles realmente ganhar. Isso é uma quebra muito grande, há mais de um século, na história política dos Estados Unidos. Depois das eleições, Bernie Sanders emergiu como sendo a figura política mais popular do país nos Estados Unidos. E o movimento popular que ele mais ou menos acompanhou e que levou ele para o sucesso, ele continua fazendo muitas coisas, elegendo pessoas que estavam se afastando do padrão do Partido Democrata tradicional. E agora existe um conflito dentro do Partido Democrata entre os apoiadores do Clinton, os novos democratas, que é mais ou menos o que era sempre democratas moderados, que foram para a direita.
a preocupação deles é atrair os profissionais mais ricos, grandes doadores, apoio das grandes empresas e ganhar poder. Essa é uma parte. Mas tem uma outra que é a base popular, uma nova base popular que é bem diferente no Partido Democrata, que é social-democrata, às vezes até mais do que isso, mais avançado do que isso, preocupado com os direitos das minorias, com a classe os direitos da classe trabalhadora, das mulheres, direitos das mulheres e assim. E há uma racha no partido de que caminho ele vai tomar. Ainda não está claro. Uma coisa muito parecida está acontecendo na Inglaterra. O movimento Corbyn, que é o líder e agora do Partido Trabalhista na Inglaterra, é muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. É uma pessoa muito decente, o Corbyn, muito honesto, muito direto, se preocupa com o povo. Ele transformou o Partido Trabalhista na Inglaterra num partido que realmente sabe reagir aos anseios do grande povo que ele representa. E isso não é comum para um partido político, eu devo dizer. Raramente isso acontece com partidos políticos. Nós podemos discutir isso, mas isso não é muito comum. Mas o Corbyn, o líder trabalhista na Inglaterra, se tornou a figura política líder na Inglaterra, na cena política inglesa. E ele está sob um ataque tremendo da mídia. A mídia ataca ele e outros outros do Partido Trabalhista querem se livrar dele. Vocês podem ter uma ideia de que um Partido Trabalhista liderado por uma pessoa decente, que na verdade realmente se preocupa com seus apoiadores, com seus representantes, se preocupa com as pessoas que sofrem em todo o mundo, isso é uma anátema ao que aconteceu até agora. A mesma coisa com a campanha do Bernie Sanders nos Estados Unidos. E uma coisa aconteceu também em outros lugares. Aliás, coisas parecidas estão ocorrendo em formas diferentes em diferentes países. E um deles que eu acho que é muito importante é a coisa transnacional. Ou seja, o movimento M25, que agora está apresentando candidatos transnacionais com um programa de salvar o que ainda temos de bom da União Europeia para superar os defeitos que são sérios da União Europeia. E Sanders, aliás, e Varoufakis, alguns dias atrás, fizeram uma declaração conjunta que reivindicava o estabelecimento de uma internacional progressista para contrabalançar as forças reacionárias e retrógradas a nível internacional, capitaneadas, lideradas por Trump, e o Bolsonaro, apoiados por Bolsonaro no Brasil, líderes da Itália e de outros países. Portanto, voltando à sua pergunta, eu acho que você foi direto ao ponto. A insatisfação, a raiva contra o neoliberalismo e o seu desastre levou a dois tipos de reações. Uma reação é a direita, o surgimento da direita, que é muito perigoso. A outro caminho foi o crescimento de forças progressistas, de esquerda, democráticas, as quais que estão numa posição de ir para frente para mudar as políticas de uma maneira significativa e numa direção mais progressista. E eu acho que é exatamente o que está acontecendo na eleição no Brasil. É isso que está em jogo na eleição no Brasil, a escolha de dois caminhos. E isso é um fenômeno mundial.